Olá, tudo bem? Sabe, hoje a gente vai mergulhar numa das frases mais intrigantes, talvez, e paradoxais já ditas. É uma ideia que vira o nosso conceito de felicidade de cabeça para baixo, uma daquelas que realmente faz a gente parar e pensar. Vamos tentar entender juntos o que significa de verdade ser feliz por chorar. E é essa aqui a frase de Jesus que a gente vai analisar. Olhando assim de primeira, parece uma contradição total, não é mesmo? Felizes os que choram? Como assim? Isso vai contra tudo que a gente normalmente busca na vida, que é a alegria, o bem-estar. Pois é, essa é a grande questão. Como é que dois sentimentos tão opostos, tipo alegria e tristeza, felicidade e dor, podem se juntar para nos fazer pessoas mais completas? A cultura em que a gente vive nos ensina a fugir da dor, a buscar felicidade a qualquer custo. Mas é justamente por isso que a gente precisa entender o que Jesus quis dizer aqui, porque a proposta dele é radicalmente diferente. Então tá, para a gente começar a entender que tipo de choro é esse que traz felicidade, primeiro a gente precisa deixar bem claro qual é o choro que não entra nessa promessa. Esse é um passo fundamental para a gente não acabar interpretando essa mensagem tão profunda de um jeito errado. A pergunta que fica é: será que essa promessa vale para qualquer lágrima? Todo e qualquer tipo de choro, não importa o motivo, garante esse consolo divino? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos pensar um pouco nas dores que fazem parte da vida de todo mundo. O luto profundo quando a gente perde alguém que ama, a angústia de uma família com problemas, a barra que é enfrentar dificuldades financeiras ou o desemprego, a luta contra uma doença ou até mesmo o sofrimento de uma agressão. Todas essas coisas, sem dúvida, são fontes de uma dor muito real e legítima. E é aqui que está o ponto crucial. Embora todas essas situações causem uma aflição enorme e mereçam toda a compaixão do mundo, elas não são o foco específico dessa promessa. Pensa comigo. Se qualquer choro estivesse incluído, então em algum momento todo mundo seria consolado, e a frase de Jesus perderia sua força, o seu significado tão particular, entende? A própria Bíblia nos mostra exemplos de um choro que não levou nada. Lembra de Esaú? Ele chorou amargamente por ter perdido a bênção, mas já era tarde. As lágrimas dele eram de um remorso egoísta. E Judas? O remorso dele por ter traído Jesus o levou ao desespero total, não ao consolo prometido. Fica bem claro que nem toda lágrima leva à redenção. Certo. Então, se não estamos falando do luto comum do dia a dia, nem de um remorso que só destrói, de que choro Jesus está falando afinal? Agora sim a gente vai para o coração da questão. A revelação de um luto completamente diferente, um luto espiritual que, por mais estranho que pareça, gera vida. E aqui está o pulo do gato. A definição desse choro é muito precisa, é um lamento profundo, uma agonia no coração. A palavra grega usada no texto original é a mesma usada para o pranto pela morte de alguém muito querido, sabe? Aquele luto mais intenso que alguém pode sentir. Só que, nesse caso, o luto é pelo reconhecimento do nosso próprio pecado, da nossa condição espiritual diante de um Deus que é santo. E esse choro tem características bem únicas, sabe? Não é uma coisa que a gente consegue forçar ou fingir. Ele é provocado pelo Espírito Santo e acontece em quem passou por aquela transformação espiritual que a Bíblia chama de nascer de novo. É um pesar de verdade, tanto pelas nossas próprias falhas, por ofender a Deus, quanto pela dor de ver o pecado e as consequências dele no mundo todo. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, nada melhor do que alguns exemplos práticos para essa ideia ficar mais clara, né? As histórias ajudam a gente a enxergar como esse luto espiritual funciona na vida real. Vamos ver algumas pessoas na Bíblia que viveram esse choro e que receberam exatamente o consolo que foi prometido. O nosso primeiro exemplo é a história daquela mulher, no Evangelho de Lucas. Ela era conhecida na cidade como pecadora. E ela se aproxima de Jesus e, sem dizer uma única palavra, começa a lavar os pés dele com as próprias lágrimas. Aquelas lágrimas não eram de uma tristeza qualquer. Eram um símbolo poderoso do arrependimento profundo que ela sentia e da busca desesperada por perdão. E o resultado? Exatamente o consolo prometido. Jesus oferece a ela a paz mais profunda que existe. Ele não fala simplesmente, não chore, não. Ele diz, os seus pecados estão perdoados. Essa é a consolação,
o perdão, a salvação e a paz que vem depois de um luto sincero pelo pecado. Outro exemplo muito forte é o do rei Davi, um homem conhecido como alguém segundo o coração de Deus, mas que caiu em pecados terríveis: adultério, assassinato. E depois que ele foi confrontado, a reação dele não foi de pena de si mesmo ou de tentar arrumar desculpas. Foi de um quebrantamento profundo, um choro de arrependimento genuíno. E a gente consegue sentir a essência desse choro no que ele escreveu no Salmo 51. Davi não tenta se justificar. Pelo contrário, ele implora: lava-me, purifica-me. Ele assume totalmente o erro dele. Essa é a atitude do choro que é bem-aventurado: reconhecer a própria falha diante de Deus e buscar a restauração com tudo o que tem. Ok, a gente já viu o que é esse choro, o que ele não é, e vimos exemplos reais. Agora, a gente chega na parte final, e talvez a mais importante. Qual é, afinal, a recompensa definitiva? Que consolo é esse que é tão incrível a ponto de transformar o choro em uma felicidade? A virada de chave é esta. A promessa vai muito além de um alívio para uma dor passageira. A recompensa, para quem lamenta de verdade a sua condição espiritual, é a maior de todas as consolações. A reconciliação total com Deus e a promessa de viver para sempre na presença dele, onde não vai mais existir nem dor, nem pecado. Então, resumindo tudo, o consolo de que Jesus está falando não é só um tapinha nas costas ou o fim de um problema aqui na Terra. É a certeza da vida eterna. É uma consolação que resolve a maior de todas as angústias humanas de uma vez por todas, a nossa separação de Deus. E a gente termina com esse convite do próprio Jesus. Ele chama todos os que estão cansados e oprimidos, aqueles que sentem o peso das suas falhas, e oferece alívio, descanso para a alma. A mensagem que fica é que esse luto pelo pecado leva, no fim das contas, a um descanso e a uma paz que são verdadeiros. Deus te abençoe.